Bendito seja Deus por esta noite, pelo que Deus reservou para falar ao nosso coração. Estejamos orando pelos servos da casa do Senhor. Muitos dos nossos irmãos estão sendo acometidos de enfermidade. Hoje mesmo nós tivemos a ausência de alguns irmãos que estariam servindo no culto esta noite. Mas eu creio que Deus é grandioso para estar falando poderosamente aos nossos corações. Então eu gostaria de ler com vocês o capítulo 6 do profeta Miqueias. Miqueias, capítulo de número 6. Miqueias, capítulo de número 6. Nós vamos ler todo o capítulo e vamos pedir que Deus fale conosco esta noite, amém? Miqueias, capítulo de número 6. Todos já acharam, amém? Se seu vizinho não achou aí, ajude ele a achar, tá bom? Encontrar, profeta Miqueias. Ele é antes de Naum, também é depois de Jonas. Mas está na Bíblia, glória a Deus. Miqueias, capítulo 6, amém? Pronto, Miqueias, capítulo 6. A siglazinha é MQ. Miqueias, capítulo 6. A partir do verso 1 vai dizer assim: Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi. E enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo, pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama à cidade, e a verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Ouvi, ó tribos, aquele que a cita. Ainda há na casa do ímpio os tesouros da impiedade, e o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios da violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Assim, também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Semearás, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima,
A vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho, porque observaste os estatutos de Omri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Por isso, eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Amém. Vamos orar? Amado Senhor, nós desejamos, ó Deus, entender esta palavra, Senhor, e pedimos que o Senhor possa iluminar a nossa mente para compreendermos a tua verdade e por ela sermos, ó Deus, instruídos, transformados. Fale graciosamente conosco, Senhor. Fale com o seu povo que aqui está reunido e com tantos quantos, ó Deus, terão a oportunidade de ouvir, Senhor, a mensagem desta noite. Senhor, que teu Espírito Santo possa, Senhor, trazer-me todas as coisas, Pai, que precisam ser ditas e instruídas para que a tua igreja seja edificada. E assim eu oro a ti, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus. Meus irmãos, no início deste culto, o Senhor nos exortou, através do irmão Pedro, a sermos prudentes. Antes, no verso 14, na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 5, ele fala para nós nos levantarmos, que estamos dormindo, para que Cristo possa nos iluminar, e assim possamos compreender qual seja a vontade do Senhor, a vontade de Deus. E quando a Bíblia fala estas coisas, ou nos exorta a isso, e nos manda ser sábios e prudentes, isso acontece porque nós entramos em uma aliança com Deus. Todo cristão, ele é inserido na nova aliança, nova e eterna aliança. E por ter sido inserido nessa nova e eterna aliança, ele tem um relacionamento com Deus, de submissão e de obediência à vontade de Deus, aquilo que Deus instituiu. Em contrapartida, Deus diz que Ele será o Deus galardoador de todos nós. Ele abençoará grandemente a nossa vida. Ele fará repousar sobre nós sua luz graciosa, nos livrar de coisas horrendas, revelará coisas ocultas e grandes que a gente não sabe. Ele nos susterá em suas mãos e nos guiará no caminho eterno, nos fará perseverar até o fim, para alcançarmos a coroa da glória. Louvado seja Deus por isso. E há benefício para aqueles que realmente temem e amam ao Senhor e procuram agradar ao nosso Deus. Na palavra que acabamos de ler, que está inserida no Velho Testamento, Deus também tinha uma aliança com o seu povo de Israel. E o propósito de Deus ter feito isso com eles é para que eles se tornassem uma nação abençoada, numerosa, que pudesse revelar Deus para as outras nações ao redor do mundo, a fim de que essas outras nações conhecessem a Deus, se arrependessem do seu mau caminho, seguissem também a Deus e fossem abençoadas por Deus. No entanto, com o passar do tempo, o povo de Deus começou a se desviar desta aliança, de guardar os preceitos e os mandamentos do Senhor. E aí então Deus, ao longo da história do povo de Israel, levantou homens para chamar a atenção do povo, os profetas, os servos do Senhor. Ele levanta homens para dizer aquilo que Deus não está se agradando, a fim de aquele povo pensar e refletir no que está sendo dito, se arrepender das más obras que estão fazendo e voltar-se para o Senhor. Então, Miqueias foi um desses homens, foi um dos profetas que foi levantado por Deus para chamar a atenção do povo do Senhor. E esse profeta Miqueias, as mensagens deles foram anunciadas ou profetizadas no tempo do rei Jotão, Acais e Ezequias, desses três reis. Então, ele também era contemporâneo do profeta Isaías, só que Isaías profetizava na classe mais nobre de Judá, no palácio do rei, nas casas dos príncipes e sumos sacerdotes. Enquanto Miqueias, ele profetizava para o povo comum da cidade.
Ele profetizava para o pobre, para o de classe média e o rico que habitava na cidade. Então, é como se Deus tivesse um profeta que estivesse falando diretamente com as autoridades, os governantes, prefeitos, governadores e presidentes, senadores, deputados, e também tivesse um profeta que falasse para o povão, para esse povo que mora na cidade, tá bom? Que é gente pobre, classe média e classe alta também. E este profeta, chamado Miqueias, nós não temos muitos detalhes sobre a vida dele, porque a própria palavra não diz grandes coisas acerca de onde ele veio, que família era a dele, a não ser que ele era de um determinado lugar, mas ele traz algumas coisas interessantes para nós refletirmos. E o que a gente vai fazer agora nesse tempo que nos resta? Nós vamos ler, interpretar, para entendermos e aplicar a mensagem que ele quer passar para nós, tá bom? Então, olhando para o verso 1 do capítulo 6, o texto vai dizer que o profeta está chamando a atenção do povo para ouvir aquilo que Deus tem a dizer. Então, ele começa assim: ouvi agora o que diz o Senhor. Então, ele está chamando a atenção para aquilo que Deus vai falar, tá bom? E aí ele chama a atenção dizendo: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem uma controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. O que o profeta está dizendo? Que Deus está chamando a atenção de toda a sua criação, porque ele vai falar, porque ele tem uma controvérsia, ou uma contenda. Deus tem algo a resolver com o seu povo. Deus está com algo em relação ao seu povo que está inquietando ele a agir, a fazer alguma coisa. E o texto bíblico diz que ele entrará em juízo. Isso quer dizer que Deus está prestes para julgar. Deus vai entrar em juízo contra o seu povo, porque o seu povo está cometendo alguma coisa. Então ele está chamando a atenção, tá? Ele está pedindo para toda a sua criação perceber que Deus vai falar. Todos os fundamentos da terra devem estar cientes do que Deus vai dizer, e Deus quer anunciar isso assim em alto e bom som para que todo mundo escute. Ele tem uma controvérsia com o seu povo, e ele vai entrar em juízo com o seu povo. Aí, fazendo a leitura do verso 3, nós vamos começar a perceber que controvérsia é essa. Ele vai dizer assim: povo meu, que te tenho feito? E com que te enfadei? Responde-me. Pronto. Já dá para perceber aqui que Deus é como se Deus olhasse para o seu povo e estivesse perguntando a eles: por que vocês se cansaram de mim? Por que vocês me desprezam? Por que vocês não me adoram como antes? O que foi que eu fiz que vocês resolveram me abandonar e seguir outros deuses? É isso que Deus está perguntando ao povo. Tá bom? Ele coloca até esta palavra: com que te enfadei? Esta palavra enfadei é aquele sentimento que a gente tem quando a gente está cansado de alguma coisa, que a gente, no termo bem nordestino, se arripuna. Já ouviram falar dessa palavra? Quando olha para, por exemplo, digamos que você toma sopa, certo? Aí você toma sopa na segunda, aí você toma sopa na terça, aí você toma sopa na quarta, aí quando você chega na quinta-feira, pelo amor de Deus, né? Desapareça com esse prato de sopa, não é assim? E aí, isso Deus está perguntando aqui: o que foi que eu fiz que vocês estão assim, como se, sabe, me querendo deixar de lado, ou se arripunando de mim? Com que eu enfadei vocês? O que foi que eu fiz que vocês estão agindo dessa maneira para comigo? É isso que Deus está falando. Tá bom? Isso para o povo de Israel, tá? E ele vai trazer à memória desse povo
o que ele fez em prol deles. Olha só no verso 4: pois eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão te remi. Foi quando ele libertou o povo da escravidão que eles estavam sofrendo e que eles estavam clamando a Deus para que Deus tirasse eles daquele jugo, daquela servidão. Então Deus vai e tira eles de lá, e tira de uma maneira estrondosa. Deus liberta o povo da escravidão do Egito. E mais, ele envia também adiante desse povo Moisés, Arão e Miriam. Então ele levantou líderes para ir conduzindo o povo até a terra que ele prometeu aos pais deles que entregaria. Então ele nunca deixou até então, naquela época, a nação desamparada de alguém que pudesse conduzir eles até o propósito que Deus tinha designado em fazer. Isso foi o que Deus fez. Aí Deus também diz, lembra a eles, no verso 5, povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que lhe respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheça os atos de justiça do Senhor, ou os atos justos de Deus, aquilo que Deus realizou em prol de vocês. Aí, para que você possa entender o que é que esse Balaque fez, e esse Balaão respondeu, lá no livro de Números, capítulo 23 e 24, houve um episódio em que o povo do Senhor ia chegando para tomar posse da terra prometida. E ele teria que passar por certas regiões. E aí, esse Balaque, que era rei dos Moabitas, chama um profeta chamado Balaão e pede a Balaão que amaldiçoe o povo, lance maldição sobre o povo. Aí o que é que Deus faz? Deus se apresenta a Balaão e Deus reverte a maldição em bênção. Quando o profeta iria amaldiçoar, Deus toma ele e faz com que ele abençoe o seu povo. E aí ele vai falar que contra o povo do Senhor não existe encantamento, não existe maldição, não existe olho gordo, não existe feitiçaria, não existe inveja, nem coisa desse tipo. Não pega isso no povo de Deus, porque Deus é o guardião do seu povo. Louvado seja Deus por isso. E ele está lembrando isso a este povo do Senhor. E ele diz também, lembra do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, que é desde uma extremidade a outra, do Oriente até a parte ocidental, de toda a trajetória que o povo caminhou, que Deus esteve ali, suprindo todas as necessidades do povo. Deus enviou o maná, Deus tirou água da rocha para saciar a sede deles, Deus deu codornizes até que eles saíssem pelos ouvidos, né? E etc e tal. Deus, ele livrou eles do mal, Deus pelejou contra exércitos inimigos, Deus fez coisas grandes em prol do seu povo, e todo o povo estava ciente destas coisas. Então, se Deus fez tudo isso, se Deus foi aquele Deus que conduziu Israel como se pegando uma criança no seu colo e transportando ela com todo o cuidado e dando toda a provisão para a sua existência, e nós lembramos das outras coisas que são mencionadas em vários outros livros, acerca de que Deus sempre esteve com eles, de dia através da nuvem e à noite na coluna de fogo, de que o Senhor proveu todas as coisas, e ele diz até que a roupa deles não envelheceu, nem a sandália se estragou, em todos os anos que eles percorreram por aquele deserto, e Deus proveu todas as coisas, e Deus abençoou e fez eles entrarem na terra prometida, terra que o fruto era tão grande que teria que ser carregado numa vara, como foi feito pelos espias que foram enviados para contemplar a terra de Canaã. Se Deus fez todas essas coisas, por que então agora o povo está enjoado de Deus? Está tratando com um enfado a esse Deus e está se apartando de Deus. Será que isso pode acontecer conosco também nos dias de hoje? Será que a gente pode estar se cansando de estar servindo a Deus? De vir à igreja, de cultuar a Deus, de nos apresentar a Ele para louvá-lo, de estarmos buscando Ele em oração, de estarmos querendo uma intimidade com Deus, um Deus transcendente, invisível, mas real, e que deseja que a gente o busque e deseje conhecê-lo mais e mais, e trocamos isso pelas coisas da presente era,
por redes sociais ou outros joguinhos, ou coisas do interesse do nosso próprio coração. Se tivermos, ele tem uma controvérsia conosco e ele entrará em juízo conosco. Tá? Aí, a seguir agora vem como se fosse uma resposta do povo para que fosse respondida essa questão de que Deus fala e que o povo pudesse se aproximar do Senhor. E aí eles tentam lançar o seguinte, verso 6: com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de 1 ano, agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite, darei o meu primogênito pela transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma. Eles estão dizendo assim: o que é que eu posso então para fazer, aplacar essa controvérsia? Será que eu posso me aproximar do Senhor trazendo bezerros, cabritos? Porque este era o sistema que foi instituído por Deus naquela época de culto ao Senhor, que quando eles viessem ao tabernáculo de Deus, à casa de Deus, eles teriam que trazer suas ofertas, e o sacerdote oferecia perante Deus, e eles eram perdoados das suas culpas, e eram também abençoados por Deus. Havia sacrifícios pelo pecado, e havia também sacrifícios de gratidão, sacrifícios de ações de graças. Então, eu vou me apresentar com estas coisas diante de Deus. Será que Deus se agradaria disso de verdade? Era essa a intenção real do Senhor, em fazer o povo apresentar tudo isso, para que pudesse ter comunhão com Deus e ser abençoado por Deus, e ficar livre desse juízo de Deus. Tem alguém até que menciona a questão: darei o meu primogênito pela minha transgressão, sacrificarei o meu filho mais velho. E isso era uma abominação que Deus não pede, ele até proíbe que seja feito, tá? Darei o meu filho mais velho em sacrifício para que Deus abençoe a minha vida. Isso é uma distorção, tá bom? Que foi introduzida no meio do povo de Deus por reis malignos que não temeram o Senhor. E colocaram então os sacrifícios dos filhos mais velhos ou dos primogênitos como forma de que o Deus que eles estivessem oferecendo esse sacrifício pudesse abençoar a vida deles e perdoar o seu pecado. Aí o texto claramente, irmãos, vai falar algo tremendo, e isso é o ponto, o cerne principal para nós. Verso 8: ele te declarou, ó homem, o que é bom e que é o que o Senhor pede de ti. O que é que Deus pede do seu povo? Aí ele diz que pratique a justiça, ame a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Pronto. Então, Deus responde à indagação do que eu posso trazer perante o Senhor para que o Senhor seja favorável a mim, para que o Senhor se reconcilie e não esteja entrando em juízo comigo. Deus diz: eu só quero isso. Pratiques a justiça, ames a misericórdia e ande humildemente com o teu Deus. Só isso que Deus pede. E aí então, o que é que nós entendemos aqui com isso? O que é pratiques a justiça? É praticar o que é certo, irmão. Tão somente. E todos aqui sabem o que é certo. Todos aqui já têm idade suficiente e consciência suficiente para saber o que é certo. Não é? Os filhos sabem que é certo obedecer os pais. Então faça isso. Pratique isso. Os filhos sabem que é certo obedecer os pais. Então tem que fazer isso. O marido sabe que tem que amar a esposa e cuidar dela. Faça isso. Nós sabemos que não podemos mentir. Faça isso. Não podemos usar de engano, de falsidade. Não podemos oprimir ninguém. Não podemos ludibriar as pessoas. Não podemos estar
com o desejo de tirar algum proveito da nossa relação com os outros, estarmos maquinando o que vamos falar e o dizer, para que aquela pessoa acabe cedendo o que nós estamos querendo tirar dela ou conquistar dela. Nós sabemos que isso é errado. Nós devemos ser verdadeiros, íntegros. Nós sabemos disso. E é isso que Deus deseja. E quem faz isso é chamado na Escritura de justo. E sobre o justo tem a bênção do Senhor. Sobre a pessoa que anda em justiça, Deus abençoa. Deus é com o justo. A Escritura diz isso claramente. Ele diz também: ames a misericórdia. E em outras traduções pode ser que no lugar de misericórdia tenha fidelidade. E em outra tradução tenha benignidade. Tá bom? Pode ser que exista isso aí. Mas o ponto principal aqui é que nós venhamos a ser compassivos, ou venhamos a exercer o amor fraternal de um para com os outros. E em relação ao povo de Israel, o que estava acontecendo aqui era que os maiores estavam oprimindo os menores. E Deus está lembrando a eles: vocês são irmãos, e vocês não devem agir dessa forma. É tanto que na lei do Senhor existe um mandamento para o povo de Deus que ninguém poderia emprestar com juros a seu irmão. Ninguém. Aos de fora poderia fazer isso, mas aos irmãos israelitas, gente do seu povo, não poderia fazer isso. Também ele criou um sistema no qual, se todos caminhassem conforme a lei que ele instituiu, ele disse que não haveria pobres entre as nações, entre a sua nação, entre o seu povo, porque todos estariam ajudando uns aos outros a terem um nível de vida abençoado. No entanto, o povo se desviou. E o que estava acontecendo nessa época, justamente no período do rei Uzias, Jotão, Acais e Ezequias, é que Judá ele teve um crescimento econômico grande, uma prosperidade tomou conta do povo judeu. E aí então muitas pessoas que estavam no campo migraram para a cidade. E quando chegaram na cidade para poder ser abençoados por todos, eles acabaram sendo oprimidos pelos ricos. É como se os empresários da cidade olhassem para o povo que veio da zona rural e dissessem: eu vou tirar proveito desse, eu vou oferecer um pequeno salário a ele para ele ser meu escravo e trabalhar para mim. E começavam a oprimir, e de tal modo ele oprimia que acabava que o pobre ficava devendo ao rico, e para pagar a sua dívida ele acabava vendendo a terra dele. E Deus é contra isso. Deus é contra isso. E aí então Deus exorta o povo a ser misericordioso, a ajudar quem está caído a se levantar e a realmente erguer-se na sua vida. E é tanto que Deus instituiu leis que havia de 7 anos, de 49 anos, que seria o perdão de todas as dívidas e a libertação de todos aqueles que foi feito escravo. Eles deveriam voltar para suas casas, os bens que foram arrendados teriam que ser devolvidos ao verdadeiro dono, à linhagem daquela família. Mas o povo não levou a sério a lei do Senhor. Então, diante disto que nós estamos vendo aqui, nós também podemos chegar e aplicar isso para nós hoje, irmãos. O que é que Deus está pedindo de nós? Será que Deus se agrada de você vir ao culto e dar glória e aleluia, mas no seu dia a dia, você engana, você ludibria alguém, você, para vender o seu produto, você faz todo uma técnica de venda, e então, tira proveito das pessoas, ou etc e tal? Será que você fica de olho somente no que é propriamente seu? Será que você, filho que está aqui, você ama realmente sua mãe, ou você diz palavras duras para elas? Ou você reclama de tudo? Todas estas coisas são contabilizadas por Deus. Tudo isso está sendo visto por Deus, porque somos o povo do Senhor. E se Ele está vendo todas estas coisas que nós estamos fazendo, se nós compramos e não pagamos, se nós fizermos qualquer coisa que é errado, e a gente sabe que é errado, Deus sabe muito mais do que nós. E por sermos o povo dele, Ele entrará em contenda conosco.
Aí, sabe, irmãos, o que vai acontecer? Deus vai começar a revelar estes pecados e vai trazer à tona estas coisas e vai falar por que então as coisas talvez não estejam dando certo na nossa vida. Veja só o que acontece nos versos seguintes. Verso 9 em diante. A voz do Senhor clama à cidade, e é verdadeira sabedoria temer-lhe o nome. Está falando para que a gente possa prestar atenção no que Deus está dizendo. E aí Deus diz: ouvi, ó tribos, aquele que a cita, ainda na casa do ímpio os tesouros da impiedade, o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Porque os ricos da cidade estão cheios de violência, e os seus habitantes falam mentiras, e a língua deles é enganosa na sua boca. Então, veja que Deus aponta o pecado que eles estão cometendo. E Deus olha para a casa deles. E veja, existe coisa lá dentro da sua casa, tesouros da impiedade, aquilo que foi conquistado de forma errada. Será que está lá dentro da sua casa o detestável é faminguado? Poderei eu inocentar balanças falsas e bolsas de pesos enganosos? Eu não sei se vocês lembram daquelas balanças de pesos. Existia muito na feira central e em bodegas, tempo de pai e de mãe. Aquelas balanças, tá bom? Tinha 2 pratos e colocava um peso do lado de cá e aqui colocava o produto a ser pesado. E aí nós críamos que os pesos eram realmente os pesos certos. Então tinha peso de 100 gramas, 200 gramas, meio quilo, 1 quilo, quilo e meio, 2 quilos. Lembra daqueles pesos de ferro? Então a gente pedia: eu quero 1 quilo de farinha. O que é que ele fazia? Ele pegava o peso de 1 quilo, colocava do lado da balança e aí pegava a farinha e pesava 1 quilo de farinha. Se a balança começasse a equilibrar, pronto, tinha 1 quilo. Desse jeitinho. Tá bom? Desse mesmo jeito. Aí o que foi que o povo começou a fazer? Vamos falsear esse quilo aí. Vamos botar um peso de menor para eu poder ganhar mais farinha. E ele pensar que está levando 1 quilo. Isso é tão sério que hoje em dia estou fazendo isso também, só que de um modo diferente. Não sei se vocês perceberam, né? Por exemplo, papel higiênico. 30 metros. Vocês perceberam que surgiram agora de 20 metros? E aí ele bota uma promoção, não é? Aí você vai olhar, aí você está mais barato do que o outro. Só que tem menos papel do que o outro. Isso é para enganar a gente. Tá bom? Eu fui comprar flocão, e um dos melhores flocões que a gente compra por aqui é o Patoense. Eita, falei o nome do produto. Patoense. É um dos melhores flocões que a gente experimenta, tá bom? Bom mesmo, qualidade boa. Aí eu fui, né? Aí percebi agora que eles diminuíram a quantidade. Não é mais meio quilo, é 400 gramas. E ele é um pouquinho mais caro do que os de meio quilo, da São Brás, da Novo Milho, etc e tal. Aí, isso, irmãos, a gente começa a perceber, tá bom, esta malignidade na mente humana. Isso é desde tempo antigo. Então, pode ser também que a gente esteja cometendo algo dessa natureza com alguma coisa que a gente comercializa e que a gente tem negócio também. E Deus, Ele olha para isso, Ele detesta isso, Ele não concorda com 2 pesos e 2 medidas. Ele é justo. Tá bom? Ele é justo, tá? É como alguém que vem oferecer um plano de alguma coisa e diz: é o mais excelente, não sei o quê, e etc e tal, e ele pinta o 7 e diz: olha, você tendo esse plano é igual o rei da Inglaterra. No fundo, quando você vai olhar, que você precisa do plano, não, tem uma restrição aqui, etc, nas entrelinhas do contrato. Eu disse: mas me disseram que era tudo, e etc e tal. Não, a senhora não leu, não. Aí pronto, enganou, já foi. Ele ganha a comissão dele e você paga tudo. Pronto. Essas coisas, irmãos. E aí Deus vê isso, tá bom? E quando Ele vê isso, Ele diz: como é que eu posso inocentar alguém que age dessa maneira?
É alguém que conhece a verdade e anda de modo contrário a essa verdade. Como é que eu posso inocentar isso? Aí o que é que Deus faz? Deus então vai aplicar o juízo. E a partir do verso 13, ele exerce o juízo sobre o seu povo. Ele vai dizer: assim também passarei eu a ferir-te, e te deixarei desolada por causa dos teus pecados. Talvez a sua vida não esteja dando certo, porque você ainda não se acertou com Deus. Esteja murmurando de alguma coisa, descontente com outra, ou fazendo algo errado que Deus não aprova. Então Deus já está dizendo: se você é membro da aliança, Ele vai entrar em juízo contra você. E aí Ele está dizendo, tá bom, que Ele vai ferir você e vai deixar você desolada por causa dos pecados. Aí o que Ele faz? Você vai comer, mas não vai se fartar. Você vai ficar agoniadozinho. Mesmo que você tenha o pão para se alimentar, você vai ficar meio apavorado, você não se sacia. Fome estará nas tuas entranhas, removerás os teus bens, mas não os livrarás. Quer dizer que você pode possuir coisas, mas de repente Deus sopra o vento e você sai perdendo, as coisas estão se quebrando. Foi igual a história que eu falei do camarada que tinha um carro e ele juntou dinheiro para trocar o carro. De repente o carro começa a se quebrar todinho, ele gasta o dinheiro todinho para consertar o carro velho e acaba ficando do mesmo jeito. Trabalhou anos a fios, mas não agiu corretamente em certas coisas. Aí Deus vai dar um sopro, e aí fica tudo do mesmo jeito. Fica preso naquela mesma coisa, sem sair do canto, porque ainda não se acertou com Deus em fazer as coisas certas. Deus, você semearás, verso 15, contudo não cegarás. Pisarás a azeitona, porém não te ungirás com azeite. Pisarás a vindima, no entanto, não lhe beberás o vinho. E aí, ele vai dizer a razão por que ele vai fazer tudo isso. Então, você vai trabalhar. Na hora de você usufruir, Deus vai. Aí vem uma doença, leva tudo, vem um defeito, leva tudo, vem um conceito, leva tudo, vem um negócio, desaba tudo, e você fica na estaca zero de novo. Até você se consertar, esse é o plano corretivo do Senhor. E no fim ele vai dizer a razão é porque você observou os estatutos de Onri e todas as obras da casa de Acabe, e andaste nos conselhos deles. Então, o que ele está dizendo é que você resolveu andar no caminho de homens ímpios, praticando as mesmas coisas que esses homens ímpios praticavam. Onri, tá bom? Foi um rei de Israel, da nação do norte, que ele foi ruim. E Acabe, você já conhece, já? Acabe, ele era dominado por Jezabel. Ele era um homem dominado por Jezabel e fazia todas as atrocidades que a esposa dele queria que ele fizesse. E Deus então julgou ele e a casa dele por causa de suas transgressões. Ele se apartou de andar perante o Senhor. E é diante desta realidade então que Deus vai fazer o juízo chegar. E aí ele vai: por isso eu farei de ti uma desolação, e dos habitantes da tua cidade um alvo de vaias. Assim trarei sobre vós o opróbrio dos povos. Então há uma razão de ser. A nossa vida às vezes está encalhada, e a gente precisa rever o que é. Se a gente é do Senhor mesmo, então a gente deve procurar a Deus e saber qual a razão porque isso está assim. Porque o nosso coração está endurecido, porque a gente não quer obedecer, porque a gente não quer andar no caminho do Senhor, a gente anda fazendo coisas que não deve. Estas coisas são reveladas por Deus para todos aqueles que o buscam. Deus não deixa ninguém enganado, nem Ele traz confusão ao nosso coração. Ele quer o seu bem-estar e o meu bem-estar. Ele quer o bem-estar do seu povo. Então, diante desta verdade, você precisa refletir como você está andando perante o seu Deus. Porque Ele é que vai julgar você em toda a sua vida. Em toda a sua vida. É Ele que vai fazer isso. Tá bom? E se nós formos andar e entrar no capítulo 7 em diante, nós vamos ver ainda Deus falando sobre coisas que estavam acontecendo. Irmãos, quando você lê o capítulo 7 do 1 ao 9, parece o Brasil. Ele fala aqui, tá bom?
que eles praticam o mal, ele fala que o juiz recebe suborno, ele fala que o grande fala dos maus desejos da sua alma e proclama isso diante de todos, tá bom? O melhor deles é como um espinheiro, e o mais reto é pior do que um monte de espinho. Ele fala sobre isso. Então, veja, irmãos, quão grandes coisas existem no nosso meio, e que a Bíblia, naquele tempo, já falava sobre isso. Ele fala até assim no capítulo 7, verso 6, porque o filho despreza o pai, a filha se levanta contra a mãe, a nora contra a sogra, e assim os inimigos do homem são os da sua própria casa. Já imaginaram isso acontecendo? Será que isso acontece hoje em dia no nosso meio? Meus irmãos, eu tenho conversado com bastante pessoas e lamento muito ver e como é triste perceber que em meio a lares cristãos estas coisas estejam acontecendo. Tá bom? Mas é a realidade que nós temos. Daí então, o que vai acontecer? Vai acontecer que Deus irá julgar todos eles. E se você e eu, nós entendemos isso, e compreendemos o que foi lido no início deste culto, quando o irmão Pedro esteve aqui, falando e exortando a nós, vede prudentemente como andais, não como nécios, como os ímpios, e sim como sábios, pessoas que temem a Deus, para que a gente possa realmente ser abençoado pelo Senhor, para que a gente possa realmente ter uma vida abençoada por Deus, naquilo que concerne ao Senhor, o Senhor realmente nos dá livramento e trazer paz e alegria à nossa vida e à nossa família, irmãos, que é o que a gente deseja. Nós desejamos isso, almejamos estas coisas. E a gente precisa rever, tá bom? Até a situação de como é nossa família perante o Senhor. Se a gente realiza culto doméstico, se os filhos realmente meditam com os pais na palavra, têm desejo por isso, se eles realmente estão guardando a palavra do Senhor como deveria guardar ou não, tudo isso deve ser verificado por nós, porque Deus já está chamando nossa atenção faz muito tempo em relação a isso, antes que seja tarde demais, e o juiz de Deus chegue e bata a nossa porta, e não tenha mais volta. Mas esta noite, louvado seja Deus, porque Ele nos trouxe aqui e nos fez refletir sobre Sua palavra. E eu desejo que você pense sobre isso e decida viver para a glória de Deus, de acordo com a vontade de Deus, inteiramente de acordo com a vontade de Deus. Não a minha, não a de ninguém, mas de acordo com a vontade de Deus. Isso é o mais importante. Amém? Então vamos orar por isso? Vamos ficar de pé um minuto? Senhor Deus, nós te damos graças, Senhor, por ter a oportunidade de ouvir a Tua palavra ser ministrada esta noite. E eu te rogo, meu Deus, que Teu Espírito possa testificar ao coração dos meus irmãos tudo aquilo, ó Deus, que foi instruído e trazido, ó Deus, como revelação para nós, o conhecimento da Sagrada Escritura, meu Senhor. E eu te peço, Deus, que isso possa fazê-los refletir, e não deixe que o maligno venha arrebatar esta palavra da sua mente e dos seus corações, mas que o Senhor possa, Deus, incliná-los a ainda refletir sobre isso. E como anda, Senhor, o relacionamento de cada um para contigo. Ó Deus, não é por força nem por violência, nem por vontade de homem algum, que haverá piedade no coração do teu povo. Mas é por ti, Senhor, e pelo desejo que cada um deve nutrir como filho do Deus Altíssimo, de andar nos teus caminhos, de buscar o Senhor, de desejar agradar a Ti e de fazer toda a sua vontade ser, Pai, vivenciada no seu dia a dia. Então opera, Deus, sobre este povo e faz a Tua obra em seus corações e realiza o Teu querer, meu Senhor, e tire todo impedimento
Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.